Para explicar para vocês função inversa, eu vou usar uma parte do que está no livro didático, na página 76. Quem tiver com o livro pode até acompanhar, mas se não é só prestar atenção, é só para ver aqui alguns detalhes. Vejam que aqui nós temos duas funções, né? Uma função f de a em b e a função g de b em a. A função f de a em b, ela está associando o número de camisetas ao preço das camisetas. Então, tem aqui uma camiseta custa R$50, 50, né? Não está dizendo que é real, mas vamos lá. Uma camiseta custa 50, duas camisetas custa 100, três camisetas 150, e assim sucessivamente. Já a função g de b em a, ela está associando aí o preço ao número de camisetas. Então, digamos, 50 é o preço de quantas camisetas? O preço de uma camiseta apenas. Já 100 vai ser o preço de quantas camisetas? De duas camisetas. 300 vai ser o preço de 6 camisetas. Cada uma custa 50, né? E assim por diante. Então, o que a gente vai analisar aqui? O domínio dessa função, o domínio da primeira função, são todos os elementos do conjunto A, né? Tá aqui, ó, o domínio de f é igual a A. Vejam que o domínio dessa função vai ser igual à imagem da segunda função aqui. O domínio de f é igual à imagem de g. Já a imagem da função f, a imagem da função f, é igual ao domínio da função g. Quando isso acontece aqui, a função essa função está representando o inverso da outra. A função g está representando a função inversa da função f. Se a gente analisar aqui também, essas duas funções, elas são sobrejetoras, porque o contradomínio é igual à imagem da função. Todos os elementos aqui que fazem parte do conjunto do contradomínio também são imagens, né, de elementos do primeiro conjunto, então ela é sobrejetora. Ela vai ser injetora também, porque veja que cada elemento aqui, ó, cada elemento distinto também tem uma imagem distinta. Então, se ela é sobrejetora e injetora também, consequentemente é uma função bijetora. Então, só lembrando aqui a representação, né, digamos que em forma de diagrama de uma função inversa. A função g é a inversa da função h. Só que aí eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode calcular uma função inversa. Então, temos aqui essas funções e vamos calcular o inverso delas. Primeiro é importante saber que a gente costuma representar a função inversa dessa forma: f elevado a menos 1. Esse f elevado a menos 1 representa a função inversa de alguma função, né? Na letra A eu tenho aqui f de x igual a 3x menos 5. Nós já vimos, né, nas primeiras videoaulas que f de x é a mesma coisa que y, né? Então eu posso representar esse f de x aqui como y igual a 3x menos 5. Como é que a gente vai calcular agora a função inversa? Para calcular a função inversa, a gente substitui onde tem y por x, e onde tem x a gente vai substituir por y. Veja como vai ficar. Se onde tem y substituo por x, então aqui vai ficar x igual. E onde tem x eu substituo por y, então 3x agora vai ser 3y menos 5. Pronto, já substituí. Onde tinha y substituir por x, e onde tinha x substituir por y. E agora o que a gente faz? Nós temos que isolar o y. Preste atenção, o x já está isolado, né? Temos que isolar o y. Isolar o y, deixar o y aqui sozinho, digamos, né? Eu tenho aqui 3y menos 5. Eles estão no segundo membro. A gente pode isolar o y aqui mesmo, no segundo membro. Então, para isolar ele no segundo membro, é esse menos 5 que está aqui sobrando, menos 5. Nós vamos passar o menos 5 agora para o primeiro membro. Quando ele passar para o primeiro membro, ele está negativo no segundo membro, vai passar para o primeiro membro positivo, né? Então, no primeiro membro vai ficar x mais 5, que é igual. Agora, no segundo membro ficou só o 3y. E para isolar o y agora, é só passar o 3 está multiplicando o y. Esse 3 que está multiplicando, nós vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, no segundo membro vai ficar x mais 5,
dividido por 3, que é igual a y. Então, essa função aqui é a função inversa de f de x. Então, eu posso até representar assim, ó, f elevado a menos 1 de x, que é igual a x mais 5 dividido por 3. Na alternativa B, eu tenho g de x igual a 2x mais 3 dividido por 4. Então, só lembrando, g de x a gente também pode dizer que isso aqui é igual a y, né? Y é igual a 2x mais 3 dividido por 4. E agora sim a gente faz aquela substituição. Aonde tem y, a gente substitui por x. E aonde tem x, olha, aqui tem 2x, eu vou substituir por y. Então vai ficar 2y mais 3 dividido por 4. E agora, de novo, a gente tem que isolar o y. Lembrem sempre, depois de fazer a substituição do y por x e do x por y, né, fazer essa troca, aí a gente tem que isolar o y. Para isolar o y, primeiro eu vou começar aqui, ó. Tá vendo que esses dois termos estão sendo divididos por 4, né? 2y mais 3, eles estão sendo divididos por 4. Então, vamos passar primeiro esse 4 para o primeiro membro. Esse 4 está dividindo, né, esses dois termos. Então, ele vai passar para o primeiro membro. O contrário de dividir é multiplicar. Então, vai passar multiplicando. 4x é igual a 2y mais 3. Agora, esse 3 que está aqui somando, nós vamos passar para o primeiro membro, subtraindo. Então, vai ficar 4x menos 3, que é igual a 2y. E por último, para isolar o y, o 2 que está multiplicando o y vai passar para o primeiro membro dividindo. Então, vai ficar 4x menos 3 dividido por 2, que é igual a y. Já temos aqui a função inversa. Se quem quiser representar de outra forma, é só reescrever desse jeito. Aqui é a função g, né? Então, eu vou fazer g elevado a menos 1 de x, que é igual a 4x menos 3 dividido por 2. Vamos para os exemplos C e D agora. Eu tenho primeiro agora a função h de x igual a x ao quadrado mais 1. Vocês lembrem sempre que quando a gente tem g de x, h de x, f de x, isso daqui está representando o y, né? Então, y é igual a x ao quadrado mais 1. E agora a gente faz aquela substituição, né? Faz aquela troca. Onde tem y, substitui por x. E onde tem x, substitui por y. E agora é só isolar o y. Para isolar o y, o mais 1 que está aqui, somando, né? O y ao quadrado, o mais 1 está somando, vamos passar para o primeiro membro subtraindo. Então vai ficar x menos y igual a y elevado ao quadrado. O y aqui aparentemente está isolado, né? Mas veja que ele está elevado ao quadrado. Esse quadrado não pode ficar aqui. Então, o que a gente faz no primeiro membro para esse quadrado sair daqui? Como aqui está elevado ao quadrado, nós vamos jogar uma raiz quadrada no primeiro membro. Então, o primeiro membro vai ser igual a raiz quadrada de x menos 1, que é igual a y. Agora sim, o y está isolado e nós podemos representar essa função inversa dessa forma. h elevado a menos 1 de x é igual a raiz quadrada de x menos 1. Agora, essa última alternativa D, último exemplo. I de x é igual a raiz quadrada de 2x dividido por 3. Y de x, a gente sabe que é a mesma coisa que y, que é igual a raiz quadrada de 2x dividido por 3. Agora nós vamos fazer a substituição de onde tem y, substituir por x, e onde tem x, substituir por y. Então aqui vai ficar 2y sobre 3. E agora, para isolar o y, vamos primeiro o 3, que está aqui dividindo a raiz quadrada de 2y. O 3 está dividindo, vamos passar para o primeiro membro multiplicando. Então, se ele passar multiplicando, vai multiplicar 3 vezes x, que dá 3x, que é igual a raiz quadrada de 2y. Agora, nós temos uma raiz quadrada. Eu não posso tirar o 2 daqui sem antes tirar a raiz quadrada.
Então a gente faz o seguinte, lembram que quando eu tinha aqui o número elevado ao quadrado, para sair esse quadrado daqui, a gente jogava no outro membro uma raiz quadrada, né? Então agora eu vou fazer o inverso aí. Eu tenho aqui a raiz quadrada, para tirar a raiz quadrada daqui, eu jogo no outro membro aqui o expoente 2. Então aqui vai ficar 3x elevado ao quadrado, que é igual a 2 vezes y. Aí agora sim a gente pode isolar, mas primeiro eu tenho aqui uma multiplicação, né? Tenho aqui o número elevado ao quadrado, eu posso resolver. 3 elevado ao quadrado dá 9, e x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, que é igual a 2y. O que a gente faz agora? Para isolar o y, eu tenho que passar o 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o primeiro membro vai ficar 9x elevado ao quadrado dividido por 2, que é igual a y. E agora sim, nós isolamos o y, já temos a nossa função inversa. Então, a função inversa aqui, a função inversa de i de x vai ser i elevado a menos 1 de x, que é igual a 9x ao quadrado dividido por 2.